Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal, professor Fábio. Hoje nós vamos falar sobre encontro de dois móveis. E eu já quero adiantar para vocês que essa aula está gravada em PDF, vocês podem fazer o download. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. O que eu vou falar hoje, pessoal? Vou falar sobre, propriamente dito, o encontro de dois móveis no mesmo sentido e o encontro de dois móveis em sentidos opostos. E eu já queria lançar uma pergunta para vocês e se vocês quiserem já podem colocar aí nos comentários a opinião de vocês. O que é pior? Uma colisão frontal ou uma colisão na traseira? Vou tentar responder essa pergunta para vocês na aula de hoje, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios. A aula está completa, bem completa, tá? Vamos fazer alguns exercícios com vocês. Beleza, vamos lá. Encontre dois móveis no mesmo sentido. Então, até trouxe uma simulação aqui para vocês. Nessa simulação, eu tenho uma reta. Eu vou trabalhar aqui com vocês a ideia do movimento retilíneo uniforme, inicialmente. Só que eu terei exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vou trabalhar os dois casos com vocês. Muito bem. Aqui eu tenho na posição A um Fusca. Ele está na posição X0A. Então, X0A significa a posição inicial do A. E no ponto B, eu tenho uma BMW. Último modelo é a posição inicial dessa BMW. E o que vai acontecer? No ponto C, vai ocorrer um encontro. Mas, professor, é possível que um Fusca alcance uma BMW? É possível, desde que o Fusca tenha uma velocidade maior. Se o Fusca não tiver uma velocidade maior do que a BMW, esse encontro nunca vai acontecer. Nunca vai existir a ultrapassagem. Claro que aqui é uma simulação, não é um caso real. E nessa simulação eu vou fazer o Fusca andar mais rápido que a BMW. E como é um MRU, pessoal, o que significa o MRU? Movimento Retilíneo Uniforme. Esses veículos, eles estão trafegando com velocidade constante. A velocidade não muda ao longo do tempo. Então vamos lá, ó. Fiz com que eles se encontrassem lá no ponto C. E esse ponto C para nós é muito importante. Por quê? Porque a posição que o A encontra o B é exatamente a mesma sobre a reta. Eu simplesmente posso escrever como um X. Se a minha reta é a reta X, vão se encontrar num ponto X. Essa é a posição final deles. E é a mesma. Só que isso não é tudo. O tempo decorrido para o Fusca é o mesmo tempo decorrido para a BMW. E esse tempo do encontro vai ser exatamente igual. Então, eu posso chamar de T, é um tempo qualquer. Eu posso escrever as equações, eu vou fazer aqui com vocês o trabalho mais difícil, depois eu dou a dica de como resolver isso mais rápido, tá bom? Eu vou escrever as duas equações para o Fusca. Como é que fica para o Fusca? A posição inicial dele, que pode ser zero, pode não ser zero. Em muitos exercícios, nós admitimos que o veículo que está atrás está na posição zero para facilitar nossas contas, mas, a rigor, você deve pensar que existe uma posição inicial e que ela pode não ser zero. Então, aqui vai ser a velocidade do móvel que está atrás e o tempo dele, decorrido sobre a reta. Já o segundo móvel, no nosso caso a BMW, a posição inicial da BMW, mais a sua velocidade, vezes o tempo. Eu tenho então a equação 1 e a equação 2. E o que eu posso fazer com essas duas equações? Eu posso igualar a 2 e a 1. Por quê? Porque a posição AXA, lembrando aqui ó, que eu circulei, XA é igual a XB. Então as duas equações vão ser iguais. Só que os tempos também são iguais. Então eu posso simplesmente deixar T no lugar do TA e T no lugar do TB. E se esse tempo é o mesmo, eu posso deixar em evidência, eu posso agrupar as velocidades com o tempo e as posições em lados diferentes. No primeiro membro, então eu trouxe ó, o VB vezes o tempo para o primeiro membro. Ele era mais no segundo membro, no primeiro membro ele vai ser menos. No segundo membro já tinha a posição inicial de B, eu vou levar a posição inicial do A. Como ele era inicialmente positivo aqui, ele vai negativo do outro lado. Depois, o que eu faço? Eu posso deixar o T em evidência, então vai ficar VA menos VB. E para deixar esse T sozinho, o que eu faço com esse parênteses? Eu coloco no segundo membro com operação inversa. Se ele está multiplicando no primeiro membro, no segundo membro ele vai fazer o quê? Ele vai dividir. Então vai ficar posição inicial da BMW menos a posição inicial do Fusca, dividido por velocidade do Fusca menos a velocidade da BMW. E esse VA menos VB é o que nós chamamos de velocidade relativa. A grosso modo,
É essa análise que nós precisamos fazer. E é isso que nós precisamos entender para poder resolver os exercícios. Por que eu falei que eu ia mostrar a parte difícil, que é essa parte matemática? Porque na prática, pessoal, vocês pensem sempre assim. O que importa para mim? É fazer a diferença das posições dos dois móveis. Então, vou ter lá uma distância qualquer. E eu vou fazer o quê? Eu vou dividir pela diferença das velocidades. A velocidade de um veículo menos a velocidade do outro. Então, quando eu pego a distância e divido por essa velocidade relativa, eu rapidamente vou descobrir quem? Eu vou descobrir o tempo. Quanto tempo leva o veículo que está atrás para alcançar o veículo que está na frente? Tá, mas assim, sem muito blá blá blá, vamos fazer um exercício para fixar na memória de vocês. Primeiro exercício, um exercício de vestibular da PUC do Rio de Janeiro. Uma pessoa corre com velocidade constante de 18 km por hora, no mesmo sentido, voa um pardal com velocidade de 36 km por hora. O pardal está a 300 metros atrás do corredor. Em quanto tempo ocorrerá o encontro? Então, o que eu preciso saber? A distância que separa os dois e fazer a diferença de velocidades. Dividindo um pelo outro, eu vou saber o tempo. Só que eu não posso trabalhar quilômetros por hora e trabalhar aqui com metros. As unidades de distância não combinam. Eu preciso primeiro transformar a minha velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Existe aqui uma divisão. 36 km por hora divididos por 3,6 igual a 10 metros por segundo. Eu fiz aqui mais rápido, pessoal, mas para quem não sabe por que tem que dividir por 3,6 ou tem que multiplicar, eu tenho uma aula sobre velocidade média que eu deduzo para vocês de onde vem esse 3,6. Eu vou deixar um card aqui para que vocês possam assistir em outro momento. A outra velocidade, 18 km por hora, é equivalente a 5 metros por segundo. Muito bem. O que mais que eu preciso saber? A posição inicial do pardal. Eu vou dizer que é 0. E a posição inicial do corredor é 300. Então, colocando na expressão que nós vimos, como é que fica? Vai ficar 300 menos 0 e a velocidade do pardal, que é 10 metros por segundo, menos a velocidade do corredor. Então, vai ficar 300 menos 0 e 10 metros por segundo menos 5. 300 menos 0 é 300 e 10 menos 5 vai dar 5 metros por segundo. Veja, pessoal, que eu me habituo e sugiro para vocês utilizar unidades de medida. Ah, professor, será que isso não fica muito complicado? Olha, eu digo para vocês que até facilita a vida. Por quê? Porque na hora da resposta, você não precisa ficar tentando adivinhar, caso você não tenha internalizado que unidade de medida de tempo tem que ser segundo ou tem que ser hora. E para avisar vocês, se vocês substituir algum valor que não esteja com a unidade adequada. Digamos que você fosse desavisado e tivesse colocado 36 km por hora e o 18 km por hora. Ia ficar 36 menos 18, ia dar 18 o valor da velocidade embaixo e não 5. Então o teu valor de velocidade ia ser errado e o valor de tempo também seria errado. Quando você coloca com as unidades adequadas, some o erro. E na resposta vai aparecer naturalmente a unidade de medida necessária. Olha aqui, você vai simplificar metro com metro e esse segundo que está dividindo no denominador, ele vai multiplicando a resposta. Então, 300 divididos por 5 igual a 60 segundos ou 1 minuto. Então, dependendo da resposta, pode ser ou 60 segundos ou 1 minuto. Muito bem. E se o encontro de dois móveis for em sentidos opostos? Se no mesmo sentido nós tínhamos a diferença das velocidades, como que vai ficar quando eles estiverem se encontrando, quando for um encontro frontal? Não precisa necessariamente ser uma colisão. Eles podem estar em pistas diferentes e acontecer esse encontro. Vamos fazer uma simulação aqui. Então, posição 0, A, coloco lá um Fusca, está na posição inicial A. No ponto C, vou chamar um C qualquer, e aqui um ponto B. O ponto C vai ser o nosso ponto de encontro e o ponto B é onde eu vou colocar um outro carro. Vamos continuar usando a nossa BMW. Gostei de usar BMW. Está lá na sua posição inicial. Então, muito bem. Aqui, pessoal, como é um encontro em sentidos contrários, não importa muito se um veículo tem velocidade maior do que o outro, porque de qualquer maneira eles vão se encontrar. Um, inclusive, poderia estar com velocidade 0 e o outro uma velocidade diferente de 0. Agora, o que vai ser especial aqui e que eu falo em outras aulas? No primeiro caso, eu tinha um movimento progressivo. Eles estavam para a direita da trajetória. Eles também poderiam estar simultaneamente para a esquerda. Seria um movimento retrógrado ou regressivo. Aqui,
Um está num sentido, um é progressivo e o outro está no sentido contrário. Ele é retrógrado. Então, o valor de velocidade, o sinal que vai no valor da velocidade é diferente. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E eu vou demonstrar para vocês o que vai acontecer. Vão existir as mesmas análises, né? O mesmo conceito. A posição em que a BMW vai encontrar o Fusca é a mesma, é X. O tempo é exatamente o mesmo, porém, na hora de montar as expressões, vai ter essa diferença. O Fusca, eu disse que ele estava no movimento progressivo, então é mais. Se ele é mais, a BMW está no movimento retrógrado, então é menos. Se a minha reta tivesse orientada no outro sentido, o que ia mudar? A BMW estaria positivo e o Fusca estaria negativo. Então, conforme eu monto, como eu desenho a minha questão, é como eu vou escrever as minhas equações. Se as posições são iguais, equação 1 e 2, eu posso igualar. O que vai acontecer? O tempo é exatamente o mesmo para ambos. Eu vou colocar, então, o t em evidência. Não muda muita coisa nesse sentido. Só que, veja, como a velocidade era negativa aqui, ao ir para o primeiro membro, ela se torna positivo. Continuo com a diferença das posições, só que o que vai acontecer com as velocidades? Elas vão se somar. O que você acha que é pior? Vou te perguntar novamente. Se fosse para ter uma colisão, o que é pior? É uma colisão frontal ou uma colisão na traseira? Tempo para responder. A resposta é a frontal. A frontal costuma ser pior. Por que costuma ser pior e eu não digo sempre é pior? Porque, claro, depende das velocidades dos móveis. Mas imagine que você tivesse ali o Fusca a 80 km por hora e a BMW a 60 km por hora. Se eles estivessem no mesmo sentido, ia ser 80 menos 60, ia dar 20 km por hora, a velocidade relativa. Mas perceba agora, quando eles estão em sentidos contrários, vai ser 80 mais 60. É como se fosse 140 km por hora a colisão. Imagine que você estivesse batendo contra um muro a 20 km por hora ou a 140 km por hora. É sempre pior se for pensar assim, né? Com esses valores de velocidade. Vamos adiante, ó. Aqui está a velocidade relativa. Soma. Vamos fazer um exercício. Universidade Estadual de Minas Gerais. 2 corpos movimentam-se com velocidades constantes na mesma direção, mas sentidos contrários. O corpo A tem uma velocidade de 4 metros por segundo e o B, 6 metros por segundo. No instante, a distância entre eles é 250 metros. Depois de decorridos 10 segundos, qual será a distância entre eles? Então, aqui não diz se eles tiveram o encontro, mas se quiséssemos fazer o encontro, como que seria? Seria 250 divididos pela soma das velocidades. 4 mais 6 vai dar 10. 250 divididos por 10 dá 25. 25 segundos é o tempo que eles levariam para se encontrar. Então, depois de decorridos 10 segundos, eles não se encontraram ainda. Como que eu resolvo essa questão? Eu preciso saber qual que é a posição deles. Eu vou escrever a função horária da posição para um e a função horária da posição para o outro. Então, o primeiro, eu digo que aqui está indo, vou adotar o A como referencial, por exemplo. Então, se ele é o referencial, a posição inicial dele é 0. E eu vou dizer que ele é progressivo. E o B é retrógrado. Então, como que fica? Ó, substituindo, vai ser 0 mais 4 metros por segundo vezes 10 segundos. Segundo com segundo, ó, vai cancelar, porque um está no denominador e outro está no numerador. Vai sobrar apenas unidade de metro. 4 vezes 10 vai dar 40. No segundo, ele está a 250 metros à frente. Lembra que eu usei o A como o referencial. O A é o 0. Então, o B está a 250 metros à frente. Então, vai ser 250 menos, ele está retornando, 6 metros por segundo vezes 10. Corta segundo com segundo, vai sobrar metro. 6 vezes 10, 60. 250 menos 60, nós teremos 190 metros. Tá, essas são as posições sobre a mesma reta. Qual que vai ser a resposta? Vai ser a diferença entre essas posições. 190 menos 140 vai dar 150 metros. Eles estão a 150 metros de distância, decorridos 10 segundos. Maravilha, pessoal? Vamos fazer um terceiro exercício. O gráfico mostra a posição X em função do tempo para 2 móveis, A e B. Eu sei que gráfico acaba tirando o sono de muito estudante, acaba, às vezes, tornando a vida difícil. Mas, analisando um gráfico, sabendo analisar um gráfico, às vezes não precisa nem fazer conta, como é o caso aqui. Muito bem, vamos tentar entender o que o gráfico diz, para depois podermos resolver a questão. Muito bem, aqui eu tenho o corpo A, o objeto A, móvel A, enfim, que está nessa reta azul, e eu tenho o B na reta vermelha.
O A parte aqui, ó, da posição 10 e o B da posição 50, mais ou menos, não precisa ser um valor exato, tá? Então, o que eu posso perceber? Que o A ele está atrás do B no início da trajetória. E o que acontece depois? Essas retas se cruzam. O que significa? Que o A alcançou o B depois de decorrido algum tempo. 4 segundos. Depois de 4 segundos ele alcança o B, mais ou menos aí na posição 90. Vamos tentar responder as alternativas. Letra A. Ambos os móveis descrevem um movimento uniformemente variado? Ah, professor, mas como é que eu sei se é variado ou se não é variado? Olhando a relação de quem está no eixo vertical e quem está no eixo horizontal. Nós temos posições ou distâncias percorridas em função do tempo. Se você tem uma reta, toda vez que relaciona posição e tempo, esse é um movimento retilíneo uniforme. Uniforme por quê? Porque as velocidades são iguais. Você percorre espaços iguais em tempos iguais. Aí, como seria se fosse uniformemente variado, como traz ali? Seria uma parábola. Não é uma parábola, então é um movimento uniforme. Então a A, eliminada, não é correta. A B, o móvel B é mais veloz que o móvel A. O móvel B é mais veloz que o móvel A. Eu já analisei anteriormente que o móvel A é mais rápido, mas digamos que eu ainda não entendi que ele é o mais rápido. Tem alguma forma de perceber? Tem. E eu faço isso aqui, ó. Eu desenho como se fosse um triângulo. O triângulo A, e eu vejo a inclinação da rampa do A e a inclinação da rampa B. Qual é mais inclinada? A ou B? A é mais inclinado. Então, se A é mais inclinado, o A é mais rápido. C. O móvel B partiu da origem? Isso eu posso olhar, ó. 50. Não partiu da origem. A origem está aqui, ó. É 0. No instante T, 2 segundos, o móvel A já ultrapassou o B? Não ultrapassou. Ele vai ultrapassar no instante 4 segundos. Então, por eliminatória, só deve ser a E. Mas vamos ver se a E está correta. Na posição x igual a 150 metros, o móvel A já ultrapassou o móvel B. Na posição 150 metros, então aqui vamos até a reta A. A já está à frente do B. Ele já ultrapassou, ele ultrapassou lá em 4 segundos. Então aqui, ó, na posição 150 já foi quase 7 segundos. Já ultrapassou. Então, a E é a correta. Beleza? Vamos adiante. Exercício 4. Agora eu vou fazer um exercício de MRUV. Vou misturar os dois. Vocês já estão craques aí dos exercícios anteriores, agora esse aí vai ser fácil. Galera, até antes de eu resolver esse, eu quero falar para vocês que aqui na descrição tem várias listas de exercício. Tem lista de Enem de 2012 até 2019 com gabarito, tem de vestibular resolvida e comentada e tem ainda um e-book com 900 questões resolvidas e comentadas. Quem quer se aprofundar, vale muito a pena. Voltando para a aula. Ao ver passar uma bela garota dirigindo uma BMW branca que desenvolvia uma velocidade de 72 km por hora, um rapaz apaixonado resolve sair ao seu encalço pilotando uma moto de corrida. O que eu já posso entender nesse exercício? Que a velocidade da BMW é uma velocidade constante, 72 km por hora. E a moto estava em repouso, a velocidade inicial da moto era 0. Então, se ela vai partir atrás da BMW, ela tem que acelerar. No entanto, ao conseguir partir com a moto, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, o carro já está 22 metros à sua frente. Então, como está posto aqui o exercício, a posição inicial da BMW vai ser 22 metros, a posição inicial da moto eu posso arbitrar como sendo 0 para facilitar nossas contas. Eu vou ter uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado na moto e uma velocidade constante de 72 km por hora da BMW. Letra A. Após quanto tempo o rapaz alcança o carro da moça? Que distância a moto percorre até o instante que os dois se encontram, se emparelham? E C. Qual a velocidade da moto no instante em que alcança o carro? Então vamos lá, resolver. Letra A. Vou fazer aqui uma simulação para ficar mais claro o desenho. Eu tenho então a minha moto e a BMW passou. A nossa BMW está a 22 metros de distância inicialmente. A velocidade inicial da nossa moto é 0. A aceleração da moto vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade do carro, 72 km por hora, que eu preciso dividir por 3,6 e vou encontrar 20 metros por segundo. Vamos fazer os dois se encontrarem. Lá no ponto C, o que eu terei? Eu terei as mesmas posições. Então, o XM, né, da moto e o XC, que é do carro,
é a mesma coisa. E aqui que eu falei para vocês anteriormente, quando eu estivesse trabalhando com o MRUV, o que vai aparecer a mais? Vai aparecer o termo com a aceleração tempo quadrado sobre 2. Isso é o que muda. A forma de resolver, as posições são iguais, os tempos são iguais, é a mesma coisa, MRU e MRUV. Mas você deve prestar atenção que vai aparecer a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Mas muita coisa aqui nós vamos poder simplificar. Veja bem, a posição inicial da moto vai ser 0. A velocidade inicial da moto também é 0. Então, vezes o tempo, vai zerar. O que não vai ser 0? A aceleração e a posição do carro e a velocidade do carro. Então, vamos lá. Equação 1 e 2 e vamos igualar. Tempo e vamos igualar aonde vai ocorrer o encontro. Então, primeiro de tudo, vamos escrever a função aqui para a moto. Vai ser 0 os dois primeiros termos e aqui a aceleração, ó, 4t ao quadrado sobre 2. Eu não coloquei a unidade aqui para não ficar muito grande, mas para quem tem dúvida pode colocar as unidades. E para o carro, ó, vai ser 22 metros mais 20 metros por segundo vezes o tempo. Igualando os dois, como é que fica? Vai ficar, eu já dividi aqui, ó, 4 por 2 vai ser 2t ao quadrado, igual a 22 mais 20t. Eu vou ter que deixar eles no mesmo lado. E o que está pintando aqui? Uma equação do segundo grau. Ixi, professor, eu sou ruim com a equação do segundo grau. Cara, você não vai errar. E eu vou te explicar por quê. Ó, veja que colocando os termos na forma como aparece a equação do segundo grau, né? Você tem lá, ó, normalmente um valor, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aqui nós só não estamos trabalhando com o x, estamos trabalhando com o tempo. Mas a forma de resolver é exatamente a mesma. Ah, professor, e por que você dividiu ali por 2? Para simplificar e facilitar um raciocínio que dá para fazer de cabeça. Mas quem não sabe fazer de cabeça, faz no papel. E sempre dá para fazer isso, professor? Sempre dá para fazer. Desde que esse valor que vai na frente do t ao quadrado seja igual a 1. Por isso que eu dividi por 2. Ó, 2t ao quadrado por 2 vai dar 1. 20 divididos por 2 vai dar 10. E 22 por 2 vai dar 11. Eu tenho aqui esse elemento, esse A, igual a 1. E por que fazer isso, professor? Porque eu posso usar uma técnica para não ter que usar Bhaskara. Eu sei usar Bhaskara, mas eu posso fazer as coisas mais rápido. E a hora que você estiver fazendo uma questão no vestibular ou no Enem, você tem que fazer as coisas mais rápido. E como é que você vai ganhar tempo numa questão como essa? Existe uma regrinha que diz que o produto das duas raízes dessa equação tem que ser igual ao valor do C. Ou seja, dois números que multiplicados tem que dar menos 11. E a soma desses dois valores tem que dar o valor de B com o sinal trocado. Ou seja, a multiplicação tem que dar menos 11 e a soma tem que dar mais 10, porque é o B com o sinal trocado. Então vai pensando aí na cabeça. Ah, que valores que multiplicados, dois números multiplicados dá menos 11 e somados dá 10. Eu já sei. É menos 1 e 11. Veja como vai dar certo. Menos 1 vezes 11 dá menos 11. E a hora que eu somar menos 1 com mais 11, eu vou ter desse lado 10. E esse valor de 10 tem que ser igual ao valor do B com sinal trocado. Ou seja, o B já é menos 10, então menos vezes menos vai dar mais. Né? Aqui vai dar 10 igual a 10. Qual que é o valor do meu tempo? Qual que é o valor da minha raiz? Eu não trabalho com raízes negativas. Não porque não existe uma raiz negativa. Não estou falando de números complexos. Eu estou falando de tempo. Não existe o tempo negativo para nós. Em menos 1 segundo, não tinha um encontro. O encontro só ocorre depois de um valor positivo. Nós começamos com o tempo zero. Marcou o cronômetro no tempo zero. Então, para frente, um valor positivo é que vai ser o nosso encontro. Então, dessas duas raízes, qual que é a resposta? É 11 segundos. Vamos para B. Substituindo. Tanto faz você substituir numa expressão ou na outra. Eu substituí nessa, mas poderia ser na outra expressão. Eu coloquei da moto, mas poderia ser do carro, porque as posições são as mesmas. Então vai ser 4 vezes o tempo, que é 11 ao quadrado, divididos por 2. Aqui eu coloquei as unidades só para vocês perceberem que vão se cancelar. 11 ao quadrado é 121. Então vai ficar 121 vezes 4 dividido por 2. Ó, o S também vai ao quadrado, a unidade vai ao quadrado. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai cancelar esse S quadrado com esse S quadrado que está dividindo, vai sobrar apenas metro. 4 divididos por 2 dá 2. E 2 vezes 121, eu vou encontrar 242 metros. 242 metros depois do início é que a moto encontra o carro. E aí o rapaz vai poder conversar com a moça e se declarar. C. Qual que é a velocidade que ele precisa ter lá no final para poder alcançar a moça? Então vamos colocar lá na expressão da velocidade V da moto igual à velocidade inicial da moto mais a aceleração vezes o tempo.
Pessoal, da onde que eu tirei isso aqui? Não foi de dentro da cartola, tá? Existe uma aula lá que eu falo dentro do MRUV e eu apresento essa expressão. Vou deixar o card aqui do MRUV para vocês poderem visualizar. Então, substituindo, a velocidade da moto é 0 inicial, aí a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e 11 que levou para o encontro. 4 vezes 11 vai dar 44. Vai simplificar um segundo daqui com um desses segundos. Eu vou ter 44 metros por segundo. Ah, professor, mas eu preciso fazer em quilômetros por hora. Como é que eu transformo? Aí você multiplica por 3,6 e vai ter esse valor aqui, ó, 158,4 quilômetros por hora. Com aquela moto de corrida lá, é bem possível que consiga alcançar a BMW. Galera, espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreve, compartilha, dá o like. Então, até a próxima. Tchau!